Capítulo 21. Agora que Anxiao havia escapado da organização germinal, ele não tinha mais acesso aos recursos que precisaria para se tornar mais forte. Juntar-se às 6 nações resolveria este problema. Anxiao já tinha um plano em mente. Na Galáxia, era conhecido por ser um encontro secreto escondido na capital ocidental. Anxiao chegou aos portões de uma oficina escondida dentro de um beco, imperceptível. A oficina não tinha nome, mas tinha uma chave para um logotipo. O encontro secreto será meu nesta vida. Havia uma mesa de xadrez na entrada da oficina. 2 homens idosos estavam atualmente envolvidos em um jogo. Suas aparições estavam em contraste gritante entre si. O homem idoso mais baixo era barbudo e tinha cabelos longos e desgrenhados, enquanto o homem mais velho era primo e adequado. Ambos estavam olhando fixamente para o tabuleiro de xadrez. Anxiao notou que o homem alto tinha um braço faltando. Ambos deram pouca atenção a Anxiao quando ele entrou na oficina. Anxiao deu uma olhada no tabuleiro de xadrez. Eles pareciam estar jogando um intenso jogo de Go. De repente, Anxiao percebeu que não era Go em tudo. Foi 5 em linha. Que diabos vocês estão parecendo? Tão sérios para uma mulher apareceu de dentro da oficina. Você precisa de algo consertado. Ela tinha uma pele clara, bochechas rosadas e tinha cerca de 1,65 metros de altura. Seu cabelo estava preso atrás de um alfinete preto e ela usava um colete preto em cima de shorts jeans. Embora Anxiao não fosse tão longe para chamá-la de uma beleza estonteante, ela tinha um rosto extremamente agradável. Ela era muito a proverbial garota da casa ao lado que tinha olhos gentis e um sorriso caloroso. Ela parecia ter 20 e poucos anos na preferência pessoal de Anxiao. As mulheres aos 20 anos podem ser comparadas a pêssegos que podem olhar, mas ainda não estão maduros. As mulheres aos 30 anos, por outro lado, são como uvas maduras. Claro, essas coisas são sempre uma questão de gosto. Quanto às mulheres aos 40 e 50. Mulheres de 50 anos não podem mais ser descritas como frutas. Eles são batatas. Posso saber se este lugar precisa de um aprendiz? Anxiao perguntou. Por alguma razão, a mulher ficou muito feliz ao ouvir suas palavras. Ela rapidamente agarrou o Iblow de Anxiao e o puxou para dentro, como se tivesse medo de que ele mudasse de ideia. Entre, rapidamente. Você pode pegar um resfriado. Anxiao olhou para o sol escaldante e perguntou-se, está pegando um resfriado? O dialeto aqui para insolação? A oficina era em grande parte colorida em preto e branco, e havia um segundo andar. O primeiro andar era a área de trabalho, e era uma área bastante espaçosa. Havia várias plataformas de veículos e bancadas de trabalho equipadas com várias ferramentas e maquinário. Anxiao poderia dizer pelas manchas nas bancadas que eles eram relativamente velhos. Havia também um grande número de prateleiras de metal alinhadas contra a parede, empilhadas com todos os tipos de metais e peças sobressalentes. Meu nome é Lu Qian. Eu sou o chefe aqui. Você pode me chamar de Irmão Qian, apresentou a mulher. Irmã Qian, cumprimentou Anxiao. Ele então perguntou, eu gostaria de aprender aqui. Há alguma exigência? Diga-me sua situação, respondeu Lu Qian. Sua primeira impressão de Anxiao foi bastante favorável. Ela particularmente gostou do olhar morto em seus olhos, fez Anxiao parecer um vagabundo. Ele provavelmente ficará contente com um salário baixo, ela pensou consigo mesma. Eu venho de longe. Meu nome é Anxiao. Tenho 21 anos e tenho algumas habilidades mecânicas básicas. Você pode me chamar de Técnico An. Técnico An? Um olhar confuso apareceu no rosto de Lu Qian. De longe. O que significa que você não é um estudante da Western Capital Shoal. A Western Capital Shoal era uma escola de elite na qual apenas alguns seletos podiam se inscrever. Seguiu um programa especial baseado no conhecimento dado a Aquamarine, pela civilização galáctica. Lá, os alunos aprenderam conhecimentos sobre pugilistas e mecânicos. Muitos de seus graduados se tornaram figuras importantes no Star Dragon. No entanto, como menos de 1 em 10.000 pessoas possuía superpoderes, ter orientação não facilitou o despertar. Eu só aprendi alguma teoria mecânica básica, Anxiao respondeu humildemente. É uma pena, lamenta Lu Qian. Desculpe, eu não quis dizer isso, ela acrescentou apressadamente. Está bem. De qualquer forma, eu ainda preciso testar você. Eu preciso de um ajudante, mas você terá que satisfazer meus critérios primeiro. Lu Qian foi buscar um eletrodoméstico defeituoso para testar Anxiao.
Antes que Anxiao começasse, o velho mais baixo no tabuleiro de xadrez falou de repente. Criança, por que você veio? A quê? Lu Qian franziu a testa em perplexidade. Não foi só para encontrar trabalho? Anxiao olhou para o velho e respondeu, estou apenas procurando um emprego. Por alguma razão, sua resposta perturbou o velho e ele jogou o tabuleiro de xadrez. Eu sou o dono desta loja. Passe no meu teste e eu vou permitir que você fique. Oi, meu velho Lu, você está sendo um mau perdedor de novo, explodiu, homem alto e alto. Eu tenho algo importante para fazer, declarou Oldman Lu com naturalidade. Sem vergonha, respondeu o homem alto exasperado. Capítulo 22 Divisão de Defesa Estratégica do Star Dragon, também conhecida como Divisão 13. A mente de Anxiao estava acelerada. O velho Lu não era outro senão o personagem-chave da linha secreta das buscas, e Anxiao tinha vindo aqui para encontrá-lo. No entanto, o que Anxiao não esperava era encontrar o velho alto aqui. Esse velho era uma figura importante em Star Dragon, e Anxiao sabia que não havia sentido em tentar esconder sua identidade dele. O plano original de Anxiao era ganhar a confiança da Divisão 13 antes de se revelar. Ele pretendia fazê-lo alimentando-os com informações anônimas na organização germinal. No entanto, isso não era mais possível. Ter que se revelar para a Divisão 13 tão cedo certamente não fazia parte dos cálculos de Anxiao, mas Anxiao não estava rígido em seu pensamento. Como permanecer escondido não era mais uma opção, ele poderia se revelar e demonstrar seu valor para eles. Como dizem, o inimigo de um inimigo é um amigo. Anxiao e Star Dragon compartilhavam um terreno comum. Felizmente, ele estava agora na cidade. Se ele tivesse sido exposto antes de entrar, teria se colocado em uma posição desfavorável para negociar. Além disso, a reviravolta inesperada dos eventos pode se revelar uma coisa boa. O homem alto era extremamente influente, então ganhar sua confiança lhe daria uma boa vantagem. Que teste? Ele perguntou ao velho Lu em resposta. O velho Lu olhou em volta, enquanto tentava pensar em alguma coisa. De repente, seus olhos se iluminaram. Apontando para o braço perdido do velho alto, ele disse, faça-lhe um membro protético. Se ele satisfaz, você passa. Por que me arrastar para isso? O homem alto e alto estava confuso, mas ele rapidamente entendeu as intenções do velho homem Lu e de suas sutis piscadelas. Vovô, você é demais. E se você assustá-lo, todos os dias, tudo que você faz é beber, jogar xadrez e sair para passear. Quando foi a última vez que você realmente se preocupou em ajudar com o negócio? Pode eu até receber um ajudante. Lu Qian ficou descontente, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O velho Lu ignorou quando ele olhou para Anxiao em busca de uma resposta. Por alguma razão, Anxiao parecia divertido. Tem certeza de que quer que eu faça um braço protético que o satisfaça? Ele pediu para esclarecer. Se você está com medo, saia. Eu aceito. Anxiao concordou alegremente com a tarefa. Ele ainda tinha as plantas, braço biônico, que estavam acumulando poeira em seu inventário. Não só o pedido do veterano Lu era muito simples para Anxiao, como também lhe dava a oportunidade de agradar o velho alto. Por alguma razão, tudo parecia estar indo bem para Anxiao, como se alguém estivesse cuidando dele. Você só tem 3 horas, não tenho tempo para esperar um dia inteiro, resmungou o velho Lu. Vovô. Lu Qian exclamou em protesto. Criar um membro biônico não era uma tarefa direta. Primeiramente, as medições precisavam ser tomadas, seguidas pelo planejamento e, por último, pela elaboração. Projetar sozinho levaria horas e, ao usar uma bancada de trabalho, aceleraria muito do processo de fabricação, o que ainda levaria outras 2 horas. Foi completamente injusto. No entanto, Anxiao não foi afobado em tudo. Ele pegou uma fita métrica e perguntou educadamente ao velho alto, Sênior, posso? O homem alto e alto tirou sua roupa sem problemas. Ele observou Anxiao, pensativo, enquanto suas medidas eram tomadas. Permanecer calmo e confiante, apesar de pressionado, era louvável, pensou ele. Mas por que a organização germinal depositaria uma recompensa de milhões de dólares por ele? Sim, o homem alto de fato reconheceu Anxiao. A emissão de uma recompensa pela organização germinal causou uma enorme comoção no submundo e isso resultou no rosto de Anxiao se tornando bem conhecido. Essas notícias não escaparam aos seus ouvidos. Parece que há alguns guardas corruptos novamente, concluiu ele da presença de Anxiao na cidade.
Por que Anxiao veio para a capital ocidental? Ele representa uma ameaça para o Star Dragon. Essas eram as perguntas sobre a mente do homem alto e alto. Ele decidiu continuar observando Anxiao por enquanto. Enquanto o velho Lu não sabia nada sobre o infame Zero, ele tinha razão para querer perseguir Anxiao. Um veterano experiente, ele foi capaz de sentir que Anxiao havia matado antes. Ele simplesmente queria evitar problemas onde pudesse. Parece que o velho Lu está deixando isso para mim, pensou o homem alto e alto enquanto o casal trocava olhares. Assim que Anxiao terminou de fazer as medições, Lu Qian ofereceu-lhe ajuda. Diga-me o seu conceito. Podemos elaborar os planos juntos para economizar tempo. Não precisa, eu já tenho o design perfeito, declinou Anxiao inesperadamente. Apenas 2 minutos. Os olhos de Lu Qian estavam arregalados de descrença. Seu orgulho pode até alcançar a lua. O velho Lu explodiu em gargalhadas. Chegar a uma planta completa em apenas 2 minutos era uma tarefa impossível até para ele. O que mais uma criança como Anxiao? Anxiao passou uma lista dos materiais e ferramentas de que precisava para Lu Qian, que rapidamente foi buscar tudo. No entanto, ela não tinha muita esperança em Anxiao, já que o teste foi simplesmente absurdo e injusto. Anxiao começou a usar a máquina de prensagem para moldar metais em formas e partes. Ele planejava usar uma liga de alumínio como material central do braço, já que as ligas de alumínio eram leves, mas resistentes, mas também fáceis de moldar. Ter peças como parafusos, rebites e correntes prontamente fornecidas economizava muito tempo. A Basic Machinery Affinity deu a Anxiao grande intuição para a composição de máquinas. Por um segundo, pareceu-lhe que as partes em si vieram à vida, como se estivessem entusiasmadas com a perspectiva de serem montadas em uma máquina. A afinidade e habilidade de um mecânico com máquinas era extremamente importante. Cada nível em Basic Machinery Affinity melhorou a quantidade de produção, bem como a velocidade de produção em 1%. Um membro biônico de primeira classe poderia ser operado simplesmente pelo pensamento e seria funcionalmente indiscernível de um membro real. O braço protético do soldado invernal era uma versão reforçada desse membro. No entanto, a instalação de tal prótese exigiria cirurgia, bem como os talentos de controle de eletromagnetismo básico e integração nervosa. Com a cibernética, foi possível substituir qualquer parte do corpo, exceto o cérebro, por máquinas que transformassem uma pessoa em um ciborgue que dependesse não de resistência física e bioenergia, mas, sim de atualizações e substituições modulares. Embora um ciborgue não precisasse comer ou beber para sobreviver, e pudesse viver muito mais do que um ser humano normal, a perda dos sentidos humanos tornaria gradualmente um ciborgue suscetível à manipulação e, eventualmente, faria com que perdessem o senso de identidade. Embora isso pudesse ser evitado pela implementação de parâmetros de programação e lógica de pensamento para imunizar uma pessoa contra influências externas, elas perderiam então sua liberdade de pensamento. Civilizações mais avançadas usaram este método para produzir bucha de canhão. Uma prótese controlada por voz também poderia ser feita com talento controle, Basic Acoustics. Mecânica era uma classe multicamadas que foi capaz de utilizar todos os tipos de conhecimento para criar diferentes versões de ferramentas para o mesmo fim. Atualmente, porém, Anxiao não era tão avançado como mecânico, e seu conceito era muito simples. Ele estava usando o braço mecânico leve como modelo para sua prótese. Ele planejou incorporar suas dinâmicas e correntes em sua prótese para movimentos realistas. Ao contrário do braço mecânico leve, no entanto, ele funcionaria com baterias limpas em vez de combustível causador de fumaça. O velho Mão Lu observou Anxiao enquanto desfrutava de uma garrafa de cerveja. Ele não podia esperar para vê-lo fazer papel de bobo. Capítulo 23. Quando Anxiao começou a soldar e montar as peças que ele criou, o braço protético começou a tomar forma. Os outros ficaram surpresos pelo fato de que Anxiao não criou nenhum excesso de peças. Ele tinha sido completamente eficiente desde o início, o que provou que ele realmente planejara tudo. Meu Deus, ele não terá sucesso, vai? Resmungou o velho Lu, fazendo Lu Qian olhar para ele. Que vovô astuto. Vê-los tão espantados quase fez com que Anxiao explodisse em gargalhadas. Como ele poderia falhar quando ele já tinha o projeto em sua memória? Você criou Bionic Arm Lift, versão mecânica, dando-lhe 2000 ESP, braço biônico, esquerda,
Versão mecânica, em especial uma prótese muito realista criada usando os princípios da dinâmica da máquina e da suspensão. Ajustável para atender às necessidades do usuário, Emácio, mas extremamente durável. A prótese metálica polida levou Anchial a um total de 2 horas e 33 minutos para fazer. Um olhar para sua estrutura e todos os presentes poderiam dizer que era uma prótese extremamente funcional. Todos ficaram chocados. Ele realmente fez isso. Quando Lucian cobriu a boca em descrença, um único pensamento lhe veio à mente. Eu bati ouro. Esta prótese parecerá realista se você a cobrir com. Guarde as besteiras, vamos testar agora, interrompeu o velho Lu quando ele engoliu a saliva. Embora Anchial tivesse realmente excedido suas expectativas, sua mente ainda estava inalterada. O homem alto revirou os olhos para o velho Lu e pegou a prótese para examiná-la. Ele imediatamente se apaixonou por isso. Encaixou-se em seu coto de forma extremamente confortável, ao contrário de outras próteses que tinham anexos rígidos e não ajustáveis. A razão pela qual ele não gostava de usar um braço protético era que ele sempre ficava no caminho de seu movimento. No entanto, a criação de Anchial não lhe deu esse problema. Parecia tão realista que, quando ele mudou, parecia que ele tinha crescido de volta a um braço. A suspensão elástica permitiu-lhe fazer movimentos simples sem esforço. Perfeição. Esta foi a única palavra que poderia descrever como ele se sentia sobre isso. O que você acha? Satisfatório? Perguntou Alman friamente enquanto bebia sua cerveja. Lucian olhou ansiosamente para o homem alto. O homem alto se viu em um local apertado. Ele deveria ajudar seu amigo? Ou ele deveria dizer seus verdadeiros sentimentos? Qual foi mais importante? Essa coisa é excelente. Estou satisfeito. O velho Lu cuspiu sua cerveja e olhou para o homem alto enquanto tosse continuamente. Nós não éramos aliados, nós tínhamos um plano. Desde que você gosta, você pode tê-lo. Anchial não ficou surpreso. O homem alto acenou com a cabeça e respondeu, vou me lembrar desse favor. O velho Lu estava espantado. O braço foi feito com meus materiais. Você pediu minha permissão? Então, posso ficar? Anchial virou-se para o velho Lu e perguntou, seus lábios se curvando. O choque do velho homem Lu imediatamente se transformou em constrangimento. Quando ele se virou para subir as escadas, ele relutantemente respondeu, seja como for, se você quiser ficar, então fique. Vamos ver quanto tempo você vai durar. Lucian balançou os punhos em comemoração. O homem alto sorriu para Anchial antes de sair da oficina. Depois de sair do beco, ele entrou em um carro sedã preto que estava esperando por ele. O chofer respeitosamente passou um celular para ele. Quando o homem alto pegou o telefone, todo o seu comportamento mudou completamente. Ele agora parecia extremamente severo, uma pessoa totalmente diferente do velho homem genial de antes. O fugitivo da organização germinal entrou sorrateiramente na capital ocidental. Essas são as coordenadas, ele falou em voz profunda. Faça com que o departamento de inteligência o monitore por enquanto. Entrei em contato com o alvo e lentamente descobrirá suas intenções. A menos que seja necessário, não a haja. Os desertores da organização germinal eram altamente valorizados pelas 6 nações, pois, às vezes, possuíam informações valiosas. Infelizmente, a maioria dos desertores eram geralmente pequenos. Anchial, por outro lado, foi a primeira pessoa a receber uma recompensa por ele. Seguiu-se que era altamente provável que ele possuísse informações cruciais. Na oficina, Anchial desviou os olhos de onde o homem alto havia saído. Seu desempenho deveria ter deixado o homem alto saber que ele não era hostil e estabelecer as bases para um relacionamento melhor. Havia 3 coisas para Anchial ganhar vindo para a oficina. A primeira foi que Alman Lu mantinha uma coleção abrangente de conhecimentos básicos relacionados à mecânica. A segunda foi que esse workshop era um bom lugar para se esconder da organização germinal. Enquanto a organização germinal tinha espiões através das 6 nações, eles não conheciam cada canto e recanto. Esse workshop foi um dos poucos lugares que eles não conheciam. E mesmo se eles encontrassem, havia o velho Lu. O velho Lu era muito mais forte que o atual Ila. Embora ele parecesse um pouco despreocupado, ele era na verdade um dos poucos super-humanos da classe D no planeta. Em planetas iniciantes na versão 1.0, os super-humanos mais fortes eram apenas classe C. Houve muita discussão sobre por que os mecânicos eram uma classe sobre-humana, tais como
Se os mecânicos estivessem limitados aos padrões humanos normais, restringiriam suas invenções em mais de 90%. E somente um super-humano pode usar alguns dos mais fortes máquinas que eles fazem. Em níveis mais altos, havia requisitos mais rigorosos para usar as máquinas que a Mechanix fabricava. Alguns deles nem sequer eram utilizáveis pelas outras 4 classes, mas apenas pela mecânica. Mecânica não era tudo sobre grandes armas e robôs gigantes. Um mecânico de alto nível poderia se especializar em uma das muitas coisas. Eles podem preferir empunhar espadas, especializar-se em assassinato ou até pilotar roupas móveis. Estas eram apenas algumas das infinitas possibilidades que a classe tinha para oferecer. A informação oficial descrevia a classe como tal: mestres de máquinas de combate e compactação. Bem equilibrados. Depois de aprender tecnologia de compressão e tecnologia espacial, a mecânica seria capaz de desmontar e comprimir máquinas enormes em pequenas cápsulas que elas poderiam ativar sempre que quisessem remontá-las instantaneamente. Depois de aprender certas habilidades como Rapid Assembly, mecânica com uma grande quantidade de energia seria capaz de criar máquinas em tempo real, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos. Tudo o que eles precisavam era de energia suficiente e materiais necessários, e eles seriam capazes de contornar o processo de criação e criar instantaneamente o que precisassem. Os inventários dos jogadores foram realistas em termos de peso e, com essas habilidades, a mecânica foi a única classe de magos e os telecinéticos ESP podem ser capazes de desconsiderar as restrições de peso. A terceira razão pela qual Anchial veio para a oficina foi a mais importante, para o enredo secreto. Suas recompensas foram algumas plantas de equipamentos piedosos de nível inicial. No futuro, o Old Man Lu deixaria a oficina e deixaria para trás um cofre digital que continha essas plantas. Ele instruiria Lu Qian a passar para o pai dela, Lu Xian, que era um senhor da guerra entre os errantes. Ele e seu pai, o velho Man Lu, estavam sempre em condições ruins. De volta ao jogo, um jogador conseguiu completar a linha de busca tediosa e obter a senha para o cofre. Ele então teve que procurar, meticulosamente pelos materiais necessários para fabricar esses equipamentos. No entanto, tudo isso valeu a pena. Com apenas esse equipamento, ele foi capaz de dominar a arena PVP e estabeleceu o maior recorde de 38 vitórias contínuas. Apesar de todo esse tempo e esforço valer a pena para aquele jogador, Anchial não teve que passar por toda a linha de missões, pois ele já sabia a senha. Embora a linha de busca secreta fosse uma missão competitiva, e apenas uma pessoa pudesse completá-la, outros jogadores que a tentaram também aprenderam a senha para o cofre. Como não era grande coisa, a senha foi postada junto com a informação na linha de busca em vários fóruns. Ainda assim, o enredo só ocorreu após o lançamento, então ainda havia muito tempo antes disso. Anchial pretendia promover um bom relacionamento com eles primeiro. Para o equipamento piedoso, eu explicarei seu aprendizado. Suas refeições e acomodação serão providenciadas. Há uma sala não usada no segundo andar. Seu escopo de trabalho consistirá em ajudar com o trabalho de manutenção, bem como com os pedidos. Eu pagarei os $1000 um mês, está bem? Lu Qian olhou para Anchial nervosamente. Ela sabia que ele era habilidoso, mas ela realmente não tinha dinheiro para oferecer-lhe um salário maior. Eu aceito, disse Anchial sem hesitação, em que ela se alegrou. No segundo andar havia um apartamento completo com uma sala de estar, uma cozinha e vários quartos. Lu Qian trouxe Anchial para o seu quarto. Era mobiliado simplesmente com uma cama de madeira, um guarda-roupa, uma estante de livros e um pequeno espaço de trabalho. Este agora é o seu quarto, disse Lu Qian alegremente quando passou a chave para Anchial e começou a espanar a área. Ela realmente não poderia estar mais feliz. $1000 era uma quantia muito pequena de dinheiro, nem o suficiente para as despesas mensais das refeições de uma pessoa comum. Anchial foi um roubo. Eu devo tratar esse garoto bem para ele não fugir. Ela pensou, para si mesma. Anchial não sabia se ria ou chorava. O candidato a emprego não deveria ser o nervoso, em vez do chefe. Capítulo 24. Lu Qian saiu depois de arrumar o quarto. Anchial subiu na cama e fechou os olhos. Agora, ele teve que esperar pela divisão 13 se aproximar dele. Eu não sou forte o suficiente ainda. Anchial entendeu que não podia confiar apenas no Star Dragon para lidar com a organização germinal.
Ele teve que se tornar muito mais forte para poder resolver o assunto com as suas próprias mãos. De qualquer forma, por enquanto, ele também precisava ser forte o suficiente para ganhar a atenção especial da Divisão 13. Como não havia missões nem monstros para caçar, a única maneira de ficar mais forte agora era através da elaboração. Anxial precisaria de dinheiro para fazer máquinas, então ele planejou encontrar uma maneira de obter renda extra. A cidade lhe proporcionou muitas oportunidades. Sua longa jornada estava apenas começando. Com apenas 6 meses para o lançamento, ele teve que valorizar o tempo restante. Depois de descansar por um tempo, Anxial voltou para o andar de baixo. Lucian estava trabalhando em um eletrodoméstico na bancada de trabalho. Seus shorts jeans realçaram suas curvas alegres, e Anxial não pôde deixar de olhar para aquelas pernas esbeltas e longas dela. As ordens estão na gaveta, disse ela a Anxial enquanto limpava o suor com uma toalha. O workshop não viu muitos negócios e a maioria dos pedidos eram pedidos antecipados. Anxial escolheu alguns fáceis e começou a trabalhar. Às 7 da noite, eles fecharam o dia. Lucian vestiu um vestido branco confortável e soltou o cabelo, dando-lhe o ar de uma irmã gentil e bonita. Havia remendos costurados em seu vestido, implicando que eles não estavam indo tão bem financeiramente. Anxial se perguntou se o motivo pelo qual ela usava tão pouco durante o trabalho era se ela estava guardando o tecido. O velho Lu finalmente mostrou o rosto para o jantar. Vamos comer. O velho Lu, com seu cabelo comprido e desarrumado, certamente não parecia o tipo de pessoa que fazia tarefas domésticas. Suas refeições foram, de fato, sempre preparadas por Lucian. Anxial pegou um pedaço de chassi com seus pauzinhos e colocou em sua boca. Foi gorduroso mas não oleoso, e foi extremamente bom gosto. Anxial estava visivelmente satisfeito. Delicioso, certo? Sorriu Lucian em alegria. Agora esta é a comida adequada. O que diabos eu tenho comido nos últimos 6 meses? Ainda muito, então coma devagar, acrescentou, satisfeita com a visão de seu apetite voraz. Enquanto continuavam comendo, o velho Lu perguntou de repente, quem exatamente você é? Anxial, parando seus pauzinhos no ar, respondeu, sou apenas uma pessoa comum. Você acha que pode me enganar com uma mentira tão descarada, garoto? Diga-me a verdade, o velho bufou. O olho de Anxial se contraiu. E se eu não quiser? Não quer? De repente, o velho homem Lu inclinou a cabeça para trás quando ele começou a liberar uma aura dominadora de melancolia estranha e selvagem que ameaçava engolir Anxial. Um olhar de seriedade apareceu no rosto de Anxial. Torcendo, ele pulou para trás 5 metros, levantando os braços em guarda em forma de cruz para se defender. Os olhos do velho homem Lu se estreitaram. Eu tenho uma habilidade que pode matar a alma do alvo em um instante. Você quer testá-lo? Ele perguntou. Será que existe tal habilidade divina? O rosto de Anxial começou a empalidecer. O nível de força que eu alcancei não pode ser compreendido por pessoas como você. O velho homem Lu bufou em resposta. De repente, uma nuvem negra e tempestuosa surgiu de trás de Lucian. Um raio crepitou e o trovão rugiu. Usando o mesmo sorriso costumeiro que o sempre exibia, bateu na mesa com os pauzinhos e ordenou claramente, sente-se e coma. A dupla instantaneamente retornou às suas posições originais e continuou comendo, como se nada tivesse acontecido. A capital ocidental era vasta, compreendendo 8 distritos e 3 cidadelas interligadas por estradas militares. O Distrito 1 era o distrito central e a sede do governo da capital ocidental. Cidadãos regulares não podiam entrar. Embora as 6 nações estivessem unidas contra a organização germinal, elas ainda eram competitivas umas com as outras. Afinal, as alianças eram apenas temporárias. O assassinato de figuras importantes ocorria com frequência entre as 6 nações e, embora culpassem sempre esses incidentes na organização germinal ou em outros indivíduos perigosos, os governos sabiam que 70% deles faziam o trabalho uns dos outros. A organização germinal, o exército do Andariu, agências de inteligência e corretores, traficantes de armas ilegais, criminosos individuais, assassinos mercenários, hackers e outros tipos de grupos obscuros compunham o submundo do planeta. A Dragonhorn Tower era o prédio central do governo, do qual operavam os principais latões. Suas paredes eram consideradas fortes o suficiente para repelir mísseis intercontinentais. A sede de um departamento secreto estava situada abaixo da Dragonhorn Tower.
Abaixo Dragon Tower, em um nível não revelado, cabe foi a divisão de defesa estratégica Star Dragon. Dezenas de telas penduradas na parede, exibindo inúmeros dados e informações. Agentes de inteligência digitavam seus teclados enquanto ainda mais se movimentavam. Este lugar era a rede central do governo, onde a informação era filtrada e canalizada. A Divisão 13 serviu não apenas como olhos e ouvidos do Star Dragon, mas também como uma faca escondida. Relatórios: 0 foi localizado. Uma secretária feminina de aparência delicada bateu abruptamente à porta do escritório do diretor do departamento. Um homem de rosto severo estava sentado atrás da mesa. A barba podia ser vista no canto da boca dele. Fale, ele disse em voz baixa. Diretor, você estava secretamente tirando uma soneca de novo? O secretário de óculos olhou para ele. Corte a porcaria. O diretor de inteligência olhou para trás. Conversa. 0 está atualmente escondido em uma oficina de manutenção de máquinas no Distrito 7. O diretor se afastou da secretária e ela pôde ouvi-lo suspirar em contemplação, de costas para ela. Depois de um momento, ele se virou para encará-la novamente e disse: os superiores querem adotar uma abordagem amigável. Você acabou de voltar para limpar sua baba, certo? Eu realmente me arrependo de promover você. A secretária empurrou os óculos e o ignorou. Como exatamente devemos proceder? Como 0 veio sozinho para a capital ocidental, ele deve cooperar. Ativar o protocolo de proteção imediatamente. Não devemos deixar que os agentes da Germinal saibam de sua presença aqui. Os hackers devem interceptar qualquer notícia de sua fuga e evitar vazamentos. Além disso, mande um agente disfarçado para checá-lo. Ele pode ser apenas um espião que eles enviaram. Obtenha confirmação antes de entrar em contato direto. Um traidor que vale uma recompensa de $1 milhão. Há duas possibilidades: ou ele possui informações importantes, ou ele possui grande poder. Por enquanto, não podemos determinar quão perigoso ele pode ser, então prossiga com a máxima cautela. Eu não faço isso. Não quero repetir o que aconteceu com o Aranha Negra. 2 ruas bombardearam ainda que não conseguimos apreendê-lo. Eu fui repreendido por 2 horas inteiras pelo ministro como resultado disso. Capítulo 25. Como a oficina não estava tão ocupada, Anchial teve bastante tempo livre para procurar a renda extra que precisava. Quero Junkyard, o maior terreno de despejo no Distrito 7. Aqui, pilhas intermináveis de lixo foram resolvidas todos os dias. Este lugar caiu sob o território de um chefe do submundo conhecido como Big Raccoon. Onde há luz, haverá sombras, assim como a sociedade, e isso é ainda mais verdadeiro em tempos de caos. Embora a capital ocidental fosse a capital principal de Star Dragon, certamente não era um santuário sagrado para os que respeitavam as leis. Foi infiltrado com espiões de outras nações e atormentado por redes criminosas e negócios ilegais. Patrões de pequeno porte como Big Raccoon podem ter sido infames, mas certamente não eram os principais jogadores. Quando Anchial entrou no ferro velho com uma máscara de poeira, ele foi parado por alguns bandidos de aspecto cruel. Garoto, você está no bairro errado. Um bandido careca e musculoso bloqueou o caminho de Anchial enquanto ele olhava para baixo. Para eles, Anchial, com sua pequena estrutura, parecia um alvo fácil para intimidar. Anchial, imperturbável, falou: eu quero ver Raccoon. Os bandidos imediatamente explodiram em gargalhadas. Não temos tempo para brincar com você, garoto. Corra para casa, para a mamãe, ou vou quebrar suas pernas. Ameaçou, bandido careca. É isso que Raccoon ensina seus cachorros a dizer? O que você disse? O bandido careca ficou enfurecido. Ele começou a pegar Anchial pelo colarinho. Anchial olhou para o bandido calmamente enquanto apertava seu pulso. A dor fez com que o bandido soltasse seu aperto e, quando ele olhou para o pulso, descobriu que já havia marcas de contusão neles. Amigo, de qual gangue você é? A expressão do bandido careca mudara para cautela. De repente, ele parou para ouvir seu receptor e se afastou do caminho de Anchial, dizendo: o chefe quer ver você. Anchial seguiu o bandido careca e foi levado para uma área de descanso dentro do ferro velho, onde um homem magro estava sentado de pernas cruzadas em um sofá enquanto desfrutava de um copo de vinho tinto. De sua aparência sozinha, era difícil acreditar que esse homem fosse o infame guaxinim que governava o submundo do Distrito 7. Ouvi dizer que você quer me ver. Qual é o seu nome? Ele casualmente perguntou. Técnico 1, respondeu Anchial.
O guaxinim zombou. Você deve saber o que vai acontecer com você se você está apenas perdendo meu tempo. A razão pela qual ele concordou em deixar Anxiao entrar era que ele estava curioso para ver que negócio um pirralho de aparência esquisita tinha com ele. De repente, Anxiao estendeu a mão para roubar a arma do bandido careca. O bandido careca sentiu um puxão em sua cintura e se virou, mas já era tarde demais. Os grunhidos atrás de Haklon pegaram suas armas apressadamente. Qual é o significado disto? Ele perguntou nervosamente. O bandido careca era um de seus subordinados de maior confiança, e ele era forte o suficiente para enfrentar 10 pessoas ao mesmo tempo. No entanto, ele não foi capaz de reagir à velocidade de Anxiao. Quem diabos é esse garoto? Inesperadamente, Anxiao começou a desmontar a arma, mas não foi uma simples desmontagem. A arma se desenrolou quase instantaneamente, como se Anxiao estivesse realizando algum tipo de magia. As partes desmontadas caíram e se espalharam pelo chão. As armas de fogo são um lucro certo. Posso ajudá-lo a fabricá-las em troca de um pouco de compensação. Esse garoto pode fazer armas. Armas de fogo eram quentes em demanda no mercado negro. Usando uma arma e fazendo uma arma foram dois conceitos completamente separados. Mecânicos que sabiam como criar armas eram raros e altamente estimados. Mesmo que Haklon fosse o líder de uma gangue, eles eram apenas pequenos bandidos. Poder encontrar um mecânico disposto a fabricar armas para eles era inconcebível. No entanto, aqui Anxiao foi. Esta é a minha chance. Pensou Guaxinim. Que arranjos você tem em mente? Eu vou fazer uma lista de materiais e peças para você se reunir. Fabricação e montagem serão feitas por mim. Eu vou vir aqui para trabalhar por 2 horas todas as manhãs. Eu quero $1.500 por arma e liberdade para levar qualquer coisa que eu quero deste ferro velho. Anxiao já havia analisado minuciosamente as armas da organização germinal. Ele agora era capaz de fazer armas simples com facilidade. Desde que eu estou fornecendo os materiais, $1.000, negociou Haklon. Anxiao imediatamente se virou e começou a se afastar. Isso fez com que Haklon ficasse perturbado. Ele só estava tentando testar Anxiao. E não esperava uma reação tão grande. Espere, vamos seguir suas acusações, ele disse apressadamente. Um revólver valia entre os $3.000 e os $4.000 do mercado negro. A taxa de solicitação de Anxiao ainda era bastante razoável. Prepare uma bancada de trabalho, junto com os materiais. Eu virei, a partir de amanhã. Vou checar o ferro velho agora. Um artesão habilidoso sempre manteve o poder de ditar seus termos. Anxiao sabia muito bem seu próprio valor. Além disso, sua verdadeira força e identidade eram um mistério para eles. Isso deu a ele vantagem total. Anxiao recuperou um bom número de peças do ferro velho antes de sair. Quando ele saiu, percebeu que alguém o seguia. Claramente, Haklon estava tentando descobrir mais informações sobre ele. No entanto, para Anxiao, sacudi-lo do bandido foi uma tarefa fácil. A divisão 13 aprenderá sobre minhas habilidades mecânicas. Pensou Anxiao para si mesmo. O fato de que ele estava trabalhando com Haklon seria definitivamente descoberto por eles. De qualquer forma, era uma maneira de demonstrar suas habilidades para eles, além de também precisar da oportunidade de criar máquinas para experiência. A razão pela qual ele escolheu Haklon foi devido à proximidade do ferro velho. Quando ele voltou para a oficina, Lucian questionou seu paradeiro. Eu fui ao ferro velho, disse Anxiao, apontando para o grande saco de peças de reposição em sua mão. O ferro velho? Aquele lugar não é seguro. Não vá lá no futuro. Lucian não estava realmente preocupado com o que Anxiao fazia em seu tempo livre, contanto que ele fizesse o seu trabalho corretamente. Na verdade, ela tinha um fraco por pessoas que não exigiam altos salários. Anxiao colocou as peças sobressalentes de lado e convocou a interface. Ele ainda tinha muitos pontos de talento não utilizados e decidiu que iria jogar todos eles nos 2 talentos ARMS desbloqueados. Esse workshop foi um tesouro de conhecimento mecânico. Foi um dos melhores lugares para subir de nível como mecânico. Anxiao foi procurar por Olman-Lu para pegar alguns de seus livros. Ele o encontrou preso em seu quarto como ele esperava. Eu quero emprestar alguns livros de conhecimento mecânico. Vá embora, você. Não há um único livro para você aqui. Não, seja tão mesquinho. Pense nisso como investir em um jovem promissor e alimentá-lo. Parece que você tem uma pele mais grossa do que eu. No entanto,
Eu simplesmente não quero te emprestar meus livros. O que você pode fazer sobre isso? O que, de fato, Anchial poderia fazer sobre isso? No dia seguinte, Luke entrou no quarto de Oldman Lu com uma chave reserva e roubou alguns livros para Anchial. O velho Lu estava enfurecido. Porque eu tenho uma neta tão desleal, apenas espere. Eu vou fazer você sair dessa oficina. No Galaxy, a missão de avanço de cada jogador não era sempre a mesma. Ele veio do Anchial. 20 missão de avanço poderia ser contada como uma das mais difíceis, já que o conhecimento de avanço era extremamente raro em planetas iniciantes. De fato, sua dificuldade de avanço era realmente comparável a um LV 41. Mas LV 20 caracteres geralmente não conseguiam encontrar conhecimento básico para nem mesmo uma árvore de talentos. Alguns infelizes nem sequer teriam uma classe principal. Como não havia nenhum conhecimento avançado no workshop, Anchial só poderia aprender mais conhecimentos básicos. No entanto, Anchial estava contente com isso. Encontrar livros de conhecimento era um problema comum para os jogadores. Alguns jogadores não foram capazes de aprender todos os conhecimentos básicos de sua classe por LV 40 ou mesmo LV 50. Felizmente para Anchial, a oficina continha um conjunto completo de conhecimentos básicos de mecânica, que mais do que lhe deu uma vantagem inicial foi uma via expressa para a linha de chegada. Lei de Contato Intergaláctico, 7ª edição. Ao entrar em contato com novas civilizações, essas 127 ações intrusivas devem ser evitadas: guerra, manipulação genética. Foi por isso que a Planet Aquamarine não recebeu nenhuma tecnologia de ponta. O conhecimento avançado era o melhor que o planeta tinha para oferecer, e até mesmo isso era fortemente controlado e tratado como um segredo absoluto. Adicionar um ponto de talento ao armamento básico. Se não adicionar um ponto de talento em composição material básica. Sim, não confirme. Capítulo 26, Armamento Básico, continha conhecimento sobre como fabricar armas simples e armas convencionais. Também aumentou as velocidades de maestria e criação. Basic Material Composition foi um dos principais talentos do Weaponry. A qualidade e o grau de um produto foram afetados por seus materiais, e muitos dos principais materiais para máquinas de alto nível eram compostos sintéticos que precisavam ser fabricados. Você aprendeu os 5 talentos do armamento. Você desbloqueou Novice Refining e Overload. Você desbloqueou o projeto Robô Rover. Refinamento de iniciante, permitiu refinar materiais para os de maior qualidade. Quaisquer habilidades ou habilidades com os termos novato, iniciante ou básico eram geralmente as versões mais baixas de si mesmas. A maioria deles teria versões mais avançadas. Por exemplo, Molecular Refining, que permitia ao usuário realizar manipulação molecular instantânea simplesmente gastando energia. Materiais foram classificados de forma semelhante ao equipamento. Naturalmente, quanto maior o grau, maior o valor, mas os dois materiais do mesmo grau também poderiam ter valores diferentes. Por exemplo, um minério de ferro comum valia cerca de uns $13 o quilo, enquanto um refinado minério de ferro negro valia cerca de uns $45 o quilo. Ambos eram materiais comuns. Sobrecarga. Habilidade ativa drena energia para aumentar temporariamente a produção de maquinaria em 30 a 50% ao custo de durabilidade. Se Anchial ativasse essa habilidade juntamente com seu braço mecânico leve, seu dano e defesa seriam significativamente aumentados. No entanto, com apenas 120 de energia, ele só seria capaz de manter a habilidade por 10 segundos ou mais. Eu finalmente destravei uma habilidade ativa. Regozijou Anchial. Mecânica tinha tão poucas habilidades ativas em seus primeiros níveis que era muito triste. Sua fuga do Germinal teria sido muito mais fácil se ele possuísse essa habilidade ativa naquela época. O Blueprint, Robot Rover, era um projeto robótico de nível inicial fácil de obter. Era um robô utilitário de baixo nível que poderia ser equipado com armas e armaduras para fins de combate, reconhecimento e defesa, e também era capaz de se autodestruir. Não foi criado para um propósito específico, mas pode ser modificado e melhorado. Eles foram amplamente utilizados para prospecção e mineração. Ganhando muito com apenas 2 pontos de talento, uma barganha. De repente, ele notou o velho homem Lu rastejando na direção dele. O que você está tão animado de repente? Anchial revirou os olhos para ele, respondendo,
Você não está sendo um pouco intrometido? Nose. Por quê? O velho Lu demorou um momento para se inspecionar. Está funcionando horas. Se você não está ajudando, vá embora. Interrompeu Lu Qian quando ela bateu sua tocha de solda. Seu rosto estava vermelho e pingando de suor sob os óculos de proteção que ela usava. Moleque, resmungou o velho homem Lu enquanto levava sua garrafa de cerveja para uma caminhada. Dono da loja, isso é uma oficina? Um cliente chegou assim que saiu. Era um homem de meia idade. Anxiao virou-se para olhar para o convidado e percebeu que o homem estava olhando para ele. O homem imediatamente desviou o olhar. Suspeito, pensou Anxiao. Quando ele notou seu senso de equilíbrio e firmeza, ele percebeu que o homem era provavelmente um agente da Divisão 13 que havia sido enviado para testá-lo. Lu Qian avançou para recebê-lo com um sorriso educado. Bem-vindo. O que é que você precisa consertar? Meu carro quebrou, respondeu o homem de meia idade enquanto observava Anxiao. Está do lado de fora. Bem, não há problema. Assim que Lu Qian estava prestes a pegar seu kit de ferramentas, o homem de meia idade de repente apontou para Anxiao e disse, quero que esse irmãozinho conserte o meu carro. Lu Qian ficou chocado. Eu não pareço capaz o suficiente. Você está sendo machista. Eu vou fazer isso, concordou Anxiao quando pegou o kit de ferramentas de seu chefe desanimado. Os dois saíram do beco para a rua principal, onde um velho carro sedã foi parado na beira da estrada. Este é o carro. Anxiao levantou o capô, inspecionou o interior e rapidamente começou a fazer reparos. Enquanto Anxiao trabalhava no carro, o homem de meia idade tentou conversar. Kid, você é muito jovem, não é? Tenho 30 anos. 30? Você acha que eu sou cego ou que o homem de meia idade quase engasgou? Como devo me dirigir a você? Ele perguntou. Você deve mostrar alguma sinceridade ao pedir o nome de uma pessoa, respondeu Anxiao sem olhar para ele. Eu sou Feng Jun, respondeu o homem de meia idade, desajeitado. Esse é um bom nome, elogiou Anxiao, exceto que ele não soava nem um pouco sincero, deixando o idoso de meia idade sem palavras. Mas você interpreta mal, eu só quero um cigarro, acrescentou. Feng Jun desconfortavelmente pegou seu maço de cigarros e passou um para Anxiao. Você pode me chamar de Anxiao, apresentou Anxiao enquanto dava uma tragada e voltava para a tarefa em mãos. Feng Jun continuou a investigar. Anxiao? Você não é um local, está? Onde estão? Está feito, Anxiao de repente interrompeu, cortando suas palavras. Que diabos? Eu só comecei a investigar você. Você não pode ser tão rápido. Anxiao, sem expressão, estendeu a mão, dizendo, um cano foi quebrado. Vou cobrar os $60. Pague. Claro que eu sei que o cano está quebrado, droga. Eu quebrei de propósito. Feng Jun sorriu enquanto pegava sua carteira e lentamente brincava em uma tentativa de comprar mais tempo. Você tem habilidades muito boas. Onde você as adquiriu? Talento natural. Oh, isso é incrível. De onde você é? Do campo. Anxiao levantou uma sobrancelha. Você está tentando obter um desconto de mim? Em seu juízo final, Feng Jun tossiu secamente antes de finalmente retirar o dinheiro para pagar. O departamento me reembolsará por isso. Ele se perguntou. Anxiao zombou. Eu pensei que você levaria outra hora para encontrar seu dinheiro. Qual é o tamanho da sua carteira? Enquanto ele assobiava, ele começou a fazer as malas e voltou para a oficina. Quando ele saiu, Feng Jun fez um telefonema desanimado. A observação inicial foi concluída. O alvo é um mecânico e seu nível de ameaça ainda é uma incerteza. A duração do contato foi de 4 minutos e 38 segundos. O alvo se denominou Anxiao. Sugiro continuar com mais testes e evitar confrontos diretos. Minha análise de seu personagem. HMM. Sim. Extremamente irritante. Capítulo 27. O próximo par de dias passou pacificamente. A rotina diária de Anxiao agora incluía ir ao ferro velho todas as manhãs para produzir armas. Ele era pago em dinheiro diariamente após cada sessão, e era capaz de salvar várias peças de reposição para criar o veículo espacial. Ele já havia começado a fabricar algumas de suas partes, mas estava se segurando na montagem. O ancião Lu ocasionalmente espreitava para espionar Anxiao enquanto ele trabalhava. Ele estava tentando descobrir o plano de fundo de Anxiao de sua habilidade. No entanto, porque Anxiao era autodidata, seus esforços foram em vão.
O homem alto e velho frequentemente vinha para competir com o Old Man Lu em 5, o que Yan Xiao achava difícil de entender. É 5 em uma fila tão divertida. O homem alto também começou gradualmente a conversar com Yan Xiao mais, e Yan Xiao ficou mais do que feliz em entretê-lo. Tudo estava indo de acordo com o plano. Para a mecânica, a manufatura recompensava a maior parte da experiência, seguida de aprimoramento, reparação e, por último, montagem. Como Yan Xiao não tinha como adquirir conhecimento avançado por enquanto, ele decidiu usar seus pontos de experiência acumulados para aumentar as 3 habilidades de Beginner Machinery Affinity LV. 3. Básico de Combate LV. 8. E Shooting Básico LV. 6. Para fechar ao nível máximo, e ele ganhou um grande número de pontos de talento a partir disso. O pré-requisito para avançar para um Mechanic Trainee, por acaso estava desbloqueando Affinity to Machinery Affinity, que requeria LV. 5 em Afinidade de Máquinas Iniciante. A afinidade de máquinas era um dos pré-requisitos comuns para muitas plantas habilidades. Embora Yan Xiao agora tivesse 15 pontos de talento, o que parecia muito, era sempre melhor economizar alguns para os dias chuvosos. Isso foi algo que ele aprendeu da maneira mais difícil. Pensar que eu realmente tive que gastar mais de dezenas de milhões de ienas, moeda universal, apenas para comprar água de leite para redefinir meus pontos de talento naquela época. No Quero Junkyard, Yan Xiao estava ocupado produzindo armas a manhã toda. Quando ele estava prestes a sair, Haklon passou-lhe um estoque de dinheiro que ele embolsou sem contar. Isso deve ser suficiente para hoje. Vou fazer um movimento primeiro, disse Yan Xiao. Obrigado por sua contribuição. Não precisamos mais de armas por enquanto. No entanto, nosso acordo ainda é válido. Você pode continuar salvando qualquer peça de lixo. Agora que Yan Xiao tinha servido seu propósito, Haklon planejava se livrar dele. No entanto, ainda não era a hora. Guaxinim era uma pessoa extremamente cautelosa. Tudo bem por mim, respondeu Yan Xiao, que viu através de suas intenções. Ele deixou o ferro velho, lembrando-se de fazer algumas voltas extras para sacudir o rabo antes de chegar a um grande mercado mecânico. Este mercado era popular entre os estudantes da Western Capital Shoal e da Mechanic Shoal, devido à variedade de peças de máquinas e metais que oferecia. Yan Xiao gastou todos os $70.000 Aquamarine que ele havia ganhado para comprar os materiais restantes que ele precisava tanto para o Jeep, quanto para outro braço mecânico leve. Depois de obter os materiais, ele retornou ao seu quarto para continuar trabalhando neles. Alguns dias depois, Yan Xiao terminara de criar todas as partes do veículo e agora estava montando o robô em seu quarto. 1,2 metros de altura e blindados para proteger o seu interior. Sua metade superior era a forma de uma pessoa, exceto que não tinha pescoço. Ele correu em um circuito integrado básico, tinha 2 braços mecânicos seccionados que podiam dobrar e rodar como os de uma pessoa, e seus dedos foram remodelados por Yan Xiao em armas. Seu torso também podia girar 90 graus e era incrustado com compartimentos de revistas. Em vez de pernas, ele se movia em trilhas de tanques. O sistema solicitou que Yan Xiao nomeasse sua criação. Adotando seu estilo de nomeação passado, ele chamou de Rover 1. Rover 1, estilo tanque, tipo, robô grau, comum estatísticas básicas, 800 de durabilidade, 18 de defesa, 59 de potência, 23 de velocidade máxima, 120 de energia e altura, 1,18 metros peso, 64,8 kg modo de controle, remoto, sinal elétrico, raio de controle, 50 metros fonte de energia, bateria uso de energia, 8.000 capacidade de alimentação, 3680 na módulo do braço direito, metralhadora de calibre pequeno, 35 a 40 DMG, 4 velocidade de acionamento, max. 7, por 10 segundos, 30 capacidade do compartimento mais 60 capacidade de correia, 40 potência, 18% de precisão módulo do braço esquerdo, metralhadora de calibre pequeno, 35 a 40 DMG, 4 velocidade de prova, max. 7, por 10 segundos, 30 capacidade do compartimento mais 60 capacidade de correia, 40 potência, 18% de precisão habilidades, traço, a autodestruição. Autodestruição para causar 280 a 430 de dano de explosão em um raio de 30 metros. Armadura de metal.
Reduz o dano recebido em 8% exceto ataques penetrantes. Nota: não subestime este pequeno sujeito só porque ele parece estúpido. O nome, Rover, não é exclusivo de um tipo de robô. Os principais materiais usados para fabricar o Rover 1 eram dois materiais comuns: aço e resina plástica. Se Anchial tivesse usado uma liga de aço de maior qualidade, o Rover 1 teria maior durabilidade e defesa. No entanto, ele seria capaz de atualizar o Rover com peças melhores quando ele conseguisse mantê-lo relevante. Este foi um ponto de venda da mecânica. O número de módulos que poderiam ser instalados em robôs, veículos e roupas móveis era limitado por sua capacidade de energia. Além da qualidade da própria fonte de energia, a capacidade de energia poderia ser melhorada pelos talentos da energia. A fonte de energia do Rover 1 era uma unidade de bateria padrão, então sua capacidade de energia era baixa. A conclusão do Rover recompensou Anchial com 24.000 ESP. No dia seguinte, Anchial terminou de fabricar o braço mecânico leve. Você criou um braço mecânico leve, esquerdo, ganhando 2.500 EXP. Seu segundo braço mecânico leve ainda era um braço esquerdo, como antes. No entanto, os materiais que ele usou para fabricá-lo eram de qualidade inferior à anterior, fazendo com que ele tivesse uma nota mais baixa. Braço mecânico leve, esquerda, grau, comum. Estatísticas base, 28 a 45 dano, 8 a 12 defesa, 26 potência, 205 durabilidade. Pré-requisito, S, 23 STR. Estatísticas dos bônus, menos 4 de velocidade de ataque e comprimento, 0,51 metros. Peso, 6,1 kg. Efeitos adicionais, bônus mais 6 STR. Atualmente, a forma de combate mais forte de Anchial era o combate corpo a corpo, então o braço mecânico leve combinava muito bem com ele. Mecânicos que favoreciam o combate corpo a corpo eram conhecidos como guerreiros mecha. Anchial não tinha a intenção de percorrer este caminho, já que eram capacidades de longo alcance que a mecânica realmente se destacou, afinal. No entanto, desde que os guerreiros de mecha era o estilo que oferecia a mecânica de baixo nível a mais alta destreza de combate, teria que fazer por agora. Anchial escondeu o braço mecânico leve antes de descer as escadas. Lucian estava envolvido em uma conversa com um cliente que continuava olhando para Anchial quando ele apareceu. Ele era claramente o outro agente da Divisão 13. Nos últimos dias, a Divisão 13 havia enviado muitos agentes disfarçados para espionar Anchial, mas como Anchial era um maluco difícil de atacar, eles agora estavam atacando de um ângulo diferente. Por que há tantas pessoas perguntando por você? Perguntou um confuso Lucian quando um agente saiu. Bem, sou popular. Mas eles são todos caras. Anchial congelou. Não é o que você pensa, não se preocupe. Eu não vou julgar você, respondeu Lucian quando ela começou a rir. Por que você está rindo assim? De repente, Anchial ficou sério. Ele havia recebido um alerta do sistema. Você desencadeou a missão da classe I, assaltantes. Aceitar rejeitar. Anchial ficou perplexo. O que poderia ter desencadeado tal missão? Aceitar. Sinopse da missão: a recompensa pela sua cabeça está sendo observada. Seus inimigos estão próximos e eles estão escondidos nas sombras. Enquanto isso, um certo grupo de pessoas tem observado você para avaliar seu potencial. O que você vai fazer? Requisito: evitar a morte. Recompensa: 10.000 de experiência. Recompensa de bônus: um cartão de nível de habilidade básico. Anchial revirou os olhos para a sinopse dramática. O grupo de pessoas mencionado na sinopse mais definitivamente se referia à Divisão 13. Anchial juntou as pistas e conjeturou que a Divisão 13 poderia ter vazado informações sobre ele em um elaborado C2 para testar sua força de combate. No entanto, se fosse esse o caso, as pessoas depois dele não devem ser muito fortes. Afinal, a Divisão 13 não arriscaria as coisas explodindo na cidade. Embora Anchial não estivesse interessado em recompensas típicas da missão classe I, a recompensa de bônus chamou sua atenção. Um cartão de nível de habilidade era certamente algo útil para se ter. Se uma missão tivesse uma recompensa de bônus, significava que havia uma condição secreta a ser cumprida. Anchial adivinhou que a condição secreta desta missão provavelmente mataria todos os seus agressores. Como o inimigo pode aparecer a qualquer momento, é melhor não ficar na oficina. Anchial não queria confiar no velho Lu. Depois de contemplar por um momento,
Ele pensou no local perfeito para a batalha. Quero Junkyard. Capítulo 28. Quero Junkyard era o território de Haklon. Anxial planejou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele largou as ferramentas e chamou Lucian com um pedido. Eu quero tirar o dia de folga. Tudo bem, respondeu Lucian, piscando. Algo está errado? Não, por quê? Anxial fez uma pausa. Anxial sempre parecia letárgica e entediada, e Lucian, sendo a mulher observadora que ela era, notara a súbita mudança de ar ao seu redor. Se ela tivesse que descrever o tipo de sentimento que Anxial estava lhe dando agora, por algum motivo, era perigosa a palavra que lhe veio à mente. Se você está enfrentando alguma dificuldade, eu definitivamente vou ajudá-lo, disse ela em um tom sério. Sem saber o que dizer, Anxial olhou para ela, o que a levou a se mexer desconfortavelmente. Ela se afastou de Anxial e girou, cabelo, dizendo, você não sabe que é rude encarar? Anxial também se virou e respondeu, eu não voltarei para o jantar. Eu estava realmente pensado em deixar você tentar a minha mais recente criação, pimenta preta abacaxi cozido costelas com salsa, respondeu Lucian desanimado. Anxial estremeceu. Que tipo de culinária do inferno é essa? Anxial retornou ao seu quarto para se preparar. Depois de um tempo, ele saiu com uma mochila e um carrinho. Chefe, esse garoto é o alvo. Um homem de óculos estava seguindo Anxial. Toda vez que Anxial voltava, ele desaparecia instantaneamente, fazendo uso de seus arredores, seja uma cabine telefônica pública ou uma banca de revistas. Ele era claramente um profissional. Ele estava usando um mini receptor em seu ouvido para se comunicar com seu parceiro que estava escondido em uma van velha 2 ruas de distância. Havia um total de 5 homens mascarados na van. Eles não eram outros senão os agressores de Anxial. Eles eram o Esquadrão B-Sting, um grupo de mercenários que se especializou em caçar recompensas. Eles eram decentemente bem conhecidos em redes subterrâneas, tendo completado com sucesso numerosas missões. Eles por acaso tropeçaram na trilha de Anxial. Para eles, essa missão era mais importante do que qualquer outra que já haviam assumido antes. Recompensa de lado, eles estavam esperando ganhar o favor da organização germinal e ganhar seu apoio. Como esse garoto pode valer 1 milhão? Ele parece tão comum. Isso vai ser um pedaço de bolo, disse o número 2 da equipe, cheio de confiança. Não se esqueça que estamos no fundo do território de Star Dragon. Agir rapidamente, lembrou a líder, Kelly, enquanto inspecionava sua arma. O alvo está em movimento. Um GE preto e sem tela estava seguindo Anxial de longe. Dentro do GE havia uma equipe de agentes de campo da Divisão 13, liderados pelo seu capitão da missão, Liu. Além dele, estavam outros 8 agentes totalmente equipados e Feng Jun, que atuava como consultor. Eles estavam armados com armas tranquilizantes. Assim como Anxial esperava, seus agressores, o Esquadrão B-Sting, estavam de fato sendo usados pela Divisão 13 para testá-lo, e esses agentes foram, de fato, encarregados de desempenhar o papel de herói. Feng Jun trouxe um vídeo de Anxial. O alvo parece estar indo para o Quero Junkyard do Distrito 7. O Esquadrão B-Sting está seguindo ele. Seria ideal se a batalha acontecesse dentro do Ferro Velho. Anxial chegou ao Ferro Velho, para surpresa de Haklon. Por que ele está aqui? Eu vim para encontrar algumas peças de reposição, mentiu Anxial casualmente. Foi uma desculpa razoavelmente convincente. Guaxinim então convidou Anxial para o almoço, assumindo que ele iria recusar, mas inesperadamente, Anxial concordou, fazendo com que ele fosse visivelmente pego de surpresa. Anxial tirou a máscara de pó, revelando seu rosto para Haklon. Guaxinim achou seu rosto estranhamente familiar, mas escreveu. Embora Anxial fosse inquestionavelmente famoso no mundo do crime, bandidos de pequeno porte como Haklon eram, em grande parte irrelevantes. Por isso, muitas vezes não estavam para ou incomodados com as últimas novidades. Embora Anxial estivesse usando a máscara para manter sua identidade em segredo, isso não importava mais. Uma mesa de banquete foi criada pelos homens de Haklon. Anxial e Haklon sentaram-se em lados opostos, encarando um ao outro enquanto conversavam. Como foi o último lote de armas? O 73 Wasp é uma excelente arma. Mesmo os exércitos das 6 nações o estão usando. Um deles vale de 6 a 7 mil no mercado negro. Eu ganhei muito graças a você, respondeu Haklon, enquanto ele soprava um charuto.
E a qualidade de suas armas é muito melhor do que aquelas armas de segunda mão no mercado. Apesar de um lote de armas produzidas em massa não variar muito em qualidade, sempre haveria pequenas diferenças de arma para arma. Essas diferenças surgiram da composição inata dos materiais, mas poderiam ser minimizadas por um mecânico experiente. Um perito em armas seria capaz de dizer uma arma feita à mão a partir de uma arma produzida em massa. O que há aí? Haklon perguntou, apontando para a bolsa de pelúcia e o carrinho de empurrar. Algumas peças de reposição, respondeu Anchial. Guaxinim ficou satisfeito com a resposta. Eles continuaram conversando até o anoitecer chegar, e o céu se transformou em um lindo tom de laranja e índigo. Um dos bandidos de Haklon de repente correu para o quarto, dizendo, chefe, alguém está procurando por você. Você não vê que eu estou com um convidado? Respondeu um guaxinim irritado. O bandido sussurrou algumas palavras no ouvido de Haklon que o fez olhar para Anchial de maneira contemplativa. Ele então se levantou e sorriu para Anchial. Por favor, desculpe-me por um momento, disse ele antes de sair. Anchial estreitou os olhos. Algo está em cima. Meia hora atrás. Prima, eu viajei até aqui só para aproveitar uma boa vida sob seus cuidados. Por favor, não me abandone. Suplicou Magia como ele perseguiu um jovem. Ele tinha vindo para a capital ocidental com a intenção de se juntar à gangue de sua prima, mas seu primo o considerou indigno e lhe deu uma posição de zelador. Obviamente, Magia não se contentaria com isso, mas o que mais ele poderia fazer se não implorar? Eu já lhe disse antes, não me chame de sua prima. Latiu o jovem irritado. Claro, claro. Meu mal. Vou me dar um tapa, respondeu Magia, depois do que ele realmente bateu. Apenas olhe, como você é patético. Eu deixo você vigiar a porta precisamente porque somos parentes. Você sabe quantos errantes por aí só tem comida estragada para comer? Eu vou ver uma grande chance agora, não me siga. Grande tiro. Os olhos de Magia se iluminaram. Quem? O chefe do Distrito 7, Sr. Haklon. Cada distrito diferente do Distrito 1 tem um chefe do submundo. Você sabe o quão poderosos eles são? Antes que o casal percebesse, eles haviam chegado na entrada do ferro velho. Magia tentou segui-lo, mas o jovem olhou para ele, fazendo-o desistir. Assim que Magia estava prestes a sair, ele olhou para além dos portões e notou que Anchial estava sendo bem-vindo. O que o diabo? Esse não é o garoto que entrou sorrateiramente comigo? Um bandido parou o jovem. Não fique aqui, Ellie, disse. Eu também sou um dos homens do chefe, respondeu o jovem respeitosamente. Eu vim para fazer um relatório. De repente, Magia os interrompeu. Quem é aquele cara? Ele perguntou, apontando para Anchial. Quem lhe deu o direito de falar? Disse o primo enfurecido que fez um gesto para lhe dar um tapa. No entanto, o bandido parou. Essa pessoa é um convidado importante do chefe, respondeu Ellie. Uma convidado importante? Magia ficou chocada, mas seu choque foi imediatamente substituído por ciúmes e amargura. Isso é injusto. Porque esse pirralho ignorante está tendo muito melhor do que eu. Cenas de sua conversa se repetiram em sua mente, fazendo com que ele se sentisse envergonhado. Você conhece o técnico An? Não realmente, mas falamos um pouco quando estávamos sendo contrabandeados. Os olhos do bandido de repente se iluminaram. Siga-me. O chefe vai querer ver você. Magia e o jovem ficaram aturdidos. Capítulo 29. A dupla foi levada para um quarto. O que você quer de mim? Perguntou Magia nervosamente. Relaxe, não é nada. Aquele cara é um mecânico que sabe como fazer armas e nosso chefe tem pensado em fazer algo com ele por um tempo, mas como não temos certeza de seu histórico, ainda não agimos. Eu só quero saber tudo o que você sabe sobre ele. Os olhos de Magia se iluminaram com o pensamento de ser capaz de ganhar o favor do chefe. Esta foi uma oportunidade única na vida que poderia permitir que ele superasse seu primo. Ele zombou e lançou um olhar desdenhoso para sua prima. Quem se importa com o que acontece com aquele bastardo Anchial? Depois de esperar cerca de meia hora, Haklon veio ao encontro deles. Quando ele chegou, tanto Magia quanto seu primo se apressaram em cumprimentá-lo. Magia estava tão tensa que derrubou a própria cadeira. Você conhece o passado do técnico An? Perguntou Haklon. Seu nome é Anchial. Ele é um andarilho que entrou na cidade comigo. Foi a primeira vez que ele veio para cá. Ele não tem parentes. Isso é tudo? Os olhos de Guaxinim se contraíram.
A visão do descontentamento do chefe fez com que Magi se lembrasse mais de algo. Ah, certo, ele estava de mãos vazias quando chegou aqui. Suas roupas também eram extremamente esfarrapadas, e ele parecia um ninguém. Muito bom. Guaxinim virou-se e saiu. Qualquer coisa para você, chefe, gritou Magia depois dele. Haklon fez uma pausa e se virou para olhá-lo. Eu gosto de você. Junte-se à minha gangue. Os olhos de Magi se arregalaram de alegria. Eu acertei o jackpot. Depois que Haklon partiu, o Hangmal começou a bajular Magi. Seus papéis foram agora invertidos. Magi, por favor, cuide bem de mim no futuro. O que você acabou de me chamar? Zombou de Magi. Cocôzinho. Ambas seguramente se mostraram despreocupadamente rápidas em se adaptar. Magi pôs o braço ao redor dos ombros de Hangmal alegremente. Irmão, posso saber o que o chefe pretende fazer com o Anxiao? Ele perguntou ao bandido. Não é óbvio. Vamos forçá-lo a derramar as plantas para as armas antes de silenciá-lo. Isso é bom então, respondeu uma aliviada Magi. Menos de 3 minutos depois, Haklon retornou ao salão de banquetes. Anxiao deixou todos os pratos intocados. Guaxinim sorriu. Anxiao, certo? Parece que você descobriu meu nome. Sentindo a calma antes da tempestade, Anxiao furtivamente alcançou o braço mecânico leve em sua mochila. Clique. Ele equipou. Embora ele já tivesse pretendido fazer a batalha desde o início, Anxiao ainda permanecia tão vigilante como sempre. Ele aprendeu a importância da vigilância da maneira mais difícil no Galaxy, mas essa é uma história para outra época. Guaxinim começou a bater os dedos na mesa. Eu sempre fui curioso sobre a sua verdadeira identidade, mas acontece que você é apenas um andarilho. Devo dizer que você tem sido muito cauteloso todo esse tempo. E daí? O rosto de Guaxinim escureceu. Você entende a situação em que está? Entregue tudo o que sabe sobre fazer armas. Por que tão frio? Frio? Não éramos mais que parceiros de negócios. Você acreditaria em mim se eu dissesse que posso matar todos vocês se eu quisesse? Anxiao sorriu zombeteiramente. Guaxinim estalou os dedos enquanto ele zombava. Em um instante, os 4 bandidos ao redor dele apontavam suas armas para Anxiao. Você acha que eu não estaria preparada? Que piada. Todas essas armas apontadas para você foram criadas por você. Além de Haklon e os 4 bandidos do outro lado da mesa, havia mais 2 homens de guarda do lado de fora da sala, e havia pouco espaço para Anxiao manobrar na sala compacta. Mesmo se eu te disser, você ainda vai me silenciar. Guaxinim riu friamente. Foi exatamente como Anxiao disse. Eu espero que você coopere embora. Pelo menos isso vai lhe poupar algum sofrimento. E se eu não fizer? Eu tenho alguns homens que são bons em coisas como tortura. Você vai conversar eventualmente. De repente, o ar sobre Anxiao mudou quando ele decidiu largar a fachada. Você realmente acha que me encurralou? A mudança repentina alarmou Haklon, mas ele balançou a cabeça. Mesmo se você tiver algum tipo de trunfo nessa sua bolsa, você realmente acha que pode se mover mais rápido que uma bala? Se eu lhe disser que há explosivos poderosos aqui? Guaxinim riu. A aparição de magia fora, sem dúvida, uma coincidência. Como Anxiao poderia ter se preparado? Quem ele estava tentando enganar? Eu não sei quem é a pessoa que lhe contou sobre mim, mas ele obviamente sabe muito pouco. Por que você não tenta verificar a rede do submundo para ver as recompensas mais recentes? Guaxinim franziu a testa. Como poderia Anxiao permanecer tão calmo com o que ele estava jogando? Embora Haklon tivesse algum poder na capital ocidental, ele era na verdade apenas um pequeno grupo no grande esquema das coisas, insignificante demais para participar das questões do submundo. Por isso, ele prestou pouca atenção a esses assuntos. Ele deve estar apenas tentando comprar mais tempo. Por que eu deveria, mesmo ouvi-lo? Desde que você não acredita em mim, quer apostar? A vida é sempre cheia de surpresas de qualquer maneira. Agora que eu notei, esta sala é bem pequena, não é? Perfeita para uma explosão. Primeiro vem a explosão, seguida pelos estilhaços então, todo este lugar será arrasado, mas acho que tudo bem, já que todos nós morremos no estilhaço inicial. Chega. Eu não tenho tempo para piadas. Levante-se, ou eu vou encher você com buracos. Anxiao encolheu os ombros, suspirando, não podemos conversar sobre as coisas. Tudo bem, eu vou dar de repente, quando os últimos raios de sol se dissiparam,
A escuridão desceu. Anchial estava esperando por isso. Vroom! O braço mecânico rugiu para a vida, destruindo a mochila. Anchial virou a mesa de jantar, enviando panelas e pratos para Haklon e os 4 bandidos. Conversar sobre as coisas. Ah! Até parece. Havia 4 bandidos na frente dele e 2 atrás. Anchial sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Ele pegou a mesa para usar como uma tela e avançou como um imbatível caminhão, segurando o braço mecânico na frente dele. Batida. Os 4 bandidos foram deixados de lado como moscas. Fogo! Gritou um guaxinim, enfurecido de rosto ensanguentado. Os 2 guardas restantes começaram a atirar. Capítulo 30 Balas tilintaram e bateram no braço mecânico, fazendo com que sua durabilidade despencasse. Uma bala encontrou sua marca, acertando Anchial em seu ombro e causando 16 de dano, morrendo sua camisa com sangue. No entanto, tudo o que fez foi dar a Anchial uma coceira. A tolerância à dor de Anchial era extremamente alta e seus músculos sólidos pararam a bala. Anchial esmagou o braço mecânico no peito de um dos bandidos. Um baque alto, e ele explodiu no local. Ele então começou a puxar outro pobre bandido para usar como escudo de carne contra os 4 bandidos que tinham levantado e estavam atirando nele. Reunindo todas as suas forças, Anchial arrancou a porta de seus parafusos e jogou-os, antes de se esgotarem. Correr atrás. Guaxinim descascado. Dezenas de bandidos em todo o Junkyard foram alertados pelos tiros e eles estavam correndo para ajudar. O Junkyard era a base principal de Haklon, e Anchial teve que andar com cuidado para evitar ser cercado. Ele roubou uma arma de um dos bandidos que encontrou, o que tornou as coisas mais fáceis para ele. Com seus reflexos rápidos, bem como tiro básico e objetivo preciso, para ajudar a corrigir automaticamente seus tiros, Anchial foi capaz de sempre ter a vantagem contra os bandidos na batalha de armas. Se ele encontrasse um grupo deles, ele iria despencar, abaixar-se e disparar tiros letais enquanto escapava. A única limitação que ele enfrentou era a munição, então ele iria roubar suas revistas após cada onda. A trilha, que Anchial deixou para trás estava ensanguentada e cheia de cadáveres, e Haklon mal podia acreditar no que estava vendo. Anchial, sem esforço, tirou mais de 20 dos seus homens sozinho. No entanto, havia de fato muitos bandidos convergindo em Anchial, tornando difícil para ele tomar a iniciativa. Anchial se escondeu atrás da estrutura do veículo de um sedã desfeito, enquanto dezenas de canhões de armas eram disparados em sua direção, seus flashes de focinho iluminando a noite. A tempestade de balas foi ensurdecedora, tornando difícil para Anchial ouvir sua própria respiração, e foi extremamente difícil retornar o fogo. Que bom que este é o meu território. Não importa o que, ele não pode sair disso sozinho. Guaxinim estava fervendo de raiva. Eu vou fazer ele se arrepender de ter nascido. De repente, algo inesperado ocorreu. Bang 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 bang. Uma submetralhadora estava sendo disparada do lado do campo de batalha. Os bandidos começaram a cair em números enquanto seus gritos enchiam o ar. Sting Squad estava entrando na briga. Sob o disfarce do anoitecer, eles imediatamente subjugaram os bandidos inexperientes de Haklon. De onde vieram esses mercenários? Guaxinim estava com medo de merda. Eles estão atrás de mim, no entanto. Os mercenários de repente mudaram de direção e avançaram em direção a Anchial, ignorando-o. Esses mercenários estão atrás dele. Guaxinim olhou para os acontecimentos em descrença. Como um vilão, ele entendia o simples fato de que quanto mais forte uma pessoa era, mais fortes eram seus inimigos. O fato de que esses mercenários estavam dispostos a arriscar se expor na capital para ir atrás de Anchial significava que Anchial não deveria ter sido uma pessoa comum. Ele pensou nas palavras de Anchial. Por que você não tenta verificar a rede do submundo para ver as recompensas mais recentes? Ele não estava apenas falando grande quem exatamente é ele. Esse é o som de metralhadoras. Seu alvo de missão havia aparecido. Anchial foi capaz de farejar a localização do esquadrão Sting e de seus flashes de focinho. 300 metros para o oeste, 6 pessoas, 6 metralhadoras. Anchial rapidamente realizou cálculos em sua cabeça. O poder de fogo do inimigo era esmagador. Não seria sensato encontrá-los de frente. Sorte, eu vim preparado com meu fiel rover. Anchial suspirou de alívio. Ele sacou o controle remoto da tela sensível ao toque que ele havia criado para o rover 1.
Quando ativado, a alimentação visual do rover apareceria na tela. No entanto, a exibição estava além fora do intervalo. Anchial teve que chegar a 50 metros do rover para ativá-lo. Ajoelhando-se, Anchial se levantou e começou a correr de volta ao longo de seu caminho original. Ele foi instantaneamente agredido por disparos de metralhadoras. Anchial fez uso dos montes de sucata e lixo para se abaixar e se esconder, avançando pela chuva de balas. Droga! Há muita coisa para ele aqui, amaldiçoou um membro do Basting Squad enquanto ele recarregava. Ele é mais rápido que um maldito coelho. Embora o plano original deles fosse assassinar Anchial, eles decidiram aproveitar a luta entre ele e Hakuron para mascarar suas intenções. Ele já está exausto. Vá em frente, para matar. Kelly gritou. Após o banho de sangue anterior, todos os homens de Hakuron estavam mortos ou perderam toda a moral e foram incapazes de lutar. Vendo Anchial correndo tão desesperadamente, encorajou o esquadrão Basting, e eles perseguiram. Enquanto ele corria, Anchial de repente sentiu o perigo e se abaixou. Uma bala errou por pouco, cortando uma mecha de seu cabelo. Depois de deslizar debaixo de mais 2 carros de sucata, ele finalmente entrou em alcance com o rover. Conexão bem-sucedida. Ativar. Na área de descanso, em meio a detritos e poeira, a capa de tecido no carrinho de empurrar de repente começou a vibrar, e 2 luzes vermelhas apareceram debaixo dela. Os olhos do rover. O motor do rover começou a girar e suas rodas começaram a girar quando Anchial pilotou para fora da área de descanso. Neste momento, o esquadrão Basting chegou muito perto de Anchial. As defesas de Rover 1 não eram fortes o suficiente para enfrentar o fogo coletivo de 6 submetralhadoras, então seria muito arriscado mandá-lo de frente. A única vantagem que Anchial tinha sobre eles era o elemento de surpresa, já que eles nunca imaginariam que ele tivesse um robô como reforço. Anchial examinou seus arredores para encontrar um local adequado para uma emboscada. Ele encontrou 2 carros de sucata ao longo do caminho do esquadrão Basting que estavam em ângulo de tal forma que a curva que eles formaram forneceu um local de ocultação. Anchial pilotou o rover para se esconder dentro da curva. O barulho do motor de rover 1 foi mascarado pelo caos contínuo, apenas que ele suspeitou que algo estava errado. O instinto que ele havia adquirido de sobreviver através de numerosos encontros de vida e morte disse-lhe isso. Parando, ele disse para sua equipe, algo não parece certo aqui. O que você achou? Perguntou o homem de cabelos compridos. Essa é a coisa, eu não vejo nada. Bem, não pode ser. O alvo já está encurralado. Ele é carne morta. Neste exato momento, seu esquadrão entrou no campo de tiro de rover 1, e Anchial foi rápido com o comando. O inferno choveu sobre eles dos dedos de rover 1. Todo o esquadrão foi eliminado no local. Sua máquina, rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP. Sua máquina, rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP. Sua máquina, rover 1, estilo tanque, matou um mercenário. Você ganhou 800 ESP.